Acabou insistindo muito, dizendo que a criança dela estava muito sozinha, que gostava muito de estar com a minha filha. Naquela noite eu achei que não teria problema. Quando eu cheguei, eu percebi que ela estava bem tensa, nervosa, mas não achei que pudesse ser ela quem estava nervosa? Tava um pouco... A Heloísa Rosa. Sim, ela estava um pouco tensa, nervosa. Eu tenho crises de ansiedades, assim, enormes. Eu tentei suicídio 3 vezes. Tudo por conta disso, sabe? Deus me livrou de cada... Não era minha hora, né? Já não é mais novidade que o marido da cantora Heloísa Rosa foi preso por abusar de uma criança de 6 anos e depois foi solto por falta de interesse de um promotor de justiça. Vamos lembrar o caso ouvindo a mãe do menino de 6 anos. Elas eram muito amigas, né? As crianças eram muito próximas. Numa ocasião, ela acabou insistindo muito, dizendo que a criança dela estava muito sozinha, que gostava muito de estar com a minha filha. Naquela noite eu achei que não teria problema. Quando eu cheguei, eu percebi que ela estava bem tensa, nervosa, mas não achei que pudesse ser... Ela quem estava nervosa? Tava um pouco... A Heloísa Rosa. Sim, ela estava um pouco tensa, nervosa, pediu se eu queria entrar, eu disse que não, e dali nós fomos embora. E o que exatamente sua filha falou a hora que ela encontrou com você e com seu marido? Ela relatou para mim que algo de estranho havia acontecido, mas eu não posso falar detalhes porque o caso ainda segue em segredo de justiça, né? Como você se sentiu quando soube o que aconteceu com a sua filha, ainda com uma amiga evangélica, uma das maiores referências da música gospel no Brasil e no mundo? Eu confesso a você que nesse primeiro instante, eu me senti acolhida por ela. Porque quando nós nos encontramos no dia seguinte para falar o que havia acontecido, eu fui questioná-la, e ela prontamente olhou para mim e disse: amiga, eu sei o que aconteceu. Ela me contou algumas coisas que também seguem em segredo, e ela prontamente disse que estaria comigo nesse processo de acusação. 35 dias depois, quando ela foi chamada para fazer o depoimento na polícia, realmente, que era onde ia ter aquele valor, né? Ela não apareceu no depoimento e acabou rompendo comigo, não tendo mais contato comigo, né? Como ela é a parte do processo principal, ela é a vítima, acaba que a criança precisa, algumas vezes, com profissionais extremamente qualificados, né? Mas ela precisa contar o que aconteceu. E isso é uma das coisas que mais nos causou dor. É ter que ver ela reviver isso algumas vezes e entender que isso era pro bem dela, né? Para que a justiça fosse feita. Por instruções de profissionais, nós não falamos sobre isso dentro de casa, né? Nós não abordamos esse assunto. Eu fui treinada também a saber receber ela se ela viesse com alguma informação, mas nós nunca a abordamos. A gente se preocupou em fazer tudo de forma correta para que ela alcançasse esse nível de recuperação que ela está hoje. Pode rodar. Quando eu recebi a notícia, foi uma sensação de alívio. Muitas pessoas, muitas mensagens de carinho que eu recebi hoje, elas diziam a mesma coisa. Você foi guerreira, você não desistiu, você lutou até o final, você permaneceu firme. Então, hoje é um sentimento de que eu fui obediente àquilo que Deus havia me pedido e que eu cumpri com aquilo que precisava ser feito. O próximo passo agora é o julgamento, onde serão apresentadas as provas, ele terá direito à defesa, e aí o juiz é que vai determinar o que vai acontecer. E nós estamos acreditando que a justiça com certeza será feita. Eu tenho crises de ansiedades, assim, enormes. Eu tentei suicídio 3 vezes. Tudo por conta disso, sabe? Deus me livrou de cada... Não era minha hora, né? E, Josiane, sobre a reação da Heloísa de perguntar sobre AIDS, se ela pegaria AIDS, me chamou a atenção também porque foi no dia seguinte. Então, se ela achou que ela pudesse pegar AIDS, presume-se de que ela pretendia continuar com ele mesmo sabendo disso. Não, porque ela separou, né, sabe? Eles brigaram. Eles brigaram depois desse evento? Eles brigaram depois disso? Ele foi para a casa dos pais dele, a gente chegou, ela deve ter questionado ele, né, em relação a isso. Eu não sei o que de fato ele falou para ela, né? Hoje, depois, né, que eu vi a reportagem, eu fiquei muito triste em saber que ela falava para todos que era só um beijo. A polícia dos Estados Unidos já procurou pela Heloísa e ela se fechou no casulo com os filhos. Como você vê essa atitude dela? Você acredita que em algum momento ela vai precisar falar?
Eu creio para a justiça. Não adianta ela fugir, né? E é estranho esse silêncio. A gente não sabe o que... Passa muita coisa na cabeça da gente. Ela está sendo ameaçada, a vergonha, né? Porque o ministério, o nome que ela tanto prezava, o ministério que ela tanto quis proteger, está num escândalo mundial, né? E quando ocorreu a denúncia, tudo que ele foi preso, eu entrei no Instagram dela e mandei uma mensagem falando para ela, de novo a história se repetindo, você sendo conivente com ele. Eu achei que ela tinha desativado o Instagram, mas não, ela me bloqueou, né? Ela me bloqueou do Instagram, então eu não vejo nada dela mais. Assim. E eu evito até de ficar vendo, porque é triste, é revoltante. Porque eu jamais, eu não conviveria, eu não teria tido filho com ele sabendo o que ele fez comigo. Não, eu não teria, isso aí né? Eu não sei ela, não sei o que ela acredita, se ele realmente falava que ia parar, não entendo, não dá para entender. O porquê dela voltar, ficar do lado dele, numa situação assim tão delicada, tão séria mesmo. Como mãe, eu não consigo entender e aceitar. Você tem 2 filhos hoje, né, Josiane? 2 filhas, 2 meninas, então senta por elas denunciar. Pelas minhas filhas, porque elas entendam um dia que a mãe dela teve coragem, sabe, de denunciar um fato desse. E que outras vítimas não calem, porque isso é tão recorrente dentro da igreja, eu não sabia, de fato, isso era. Hoje você vê muitos casos de pessoas, né, gospel, tá fazendo uma coisa tão séria dessa, e as pessoas não têm medo, ficam intimidadas, até porque, às vezes, são pastores de nomes, no caso, eles eram conhecidos, né, tinham uma carreira, tinha uma fama, e as pessoas têm de medo, assim, sabe? Segundo a advogada do caso, ela conta que a cantora Heloísa Rosa queria ver seu marido preso pelos abusos. Vamos ver. Então, a Heloísa chegou a querer a prisão do marido? Ela chegou a querer a prisão do marido. Ela gritava, revoltada no telefone, ele precisa ser preso. As pessoas que estavam da nossa equipe, da área do departamento de psicologia e do departamento jurídico, que estavam no momento do atendimento, ela estava no telefone e ela urrava no telefone chorando que ela não ia admitir isso, que ele tinha que ser preso. E, além do mais, ela escreveu também na nossa plataforma. Recentemente, Marcos Grubert foi solto da cadeia por falta de interesse de um promotor nos Estados Unidos. Veja a explicação da advogada. Inquérito policial que foi brilhantemente conduzido pela polícia de Kissimmee, reunindo todas as provas, inclusive DNA positivado, que era material, secreção dele na roupa da criança, com fotos de lesões na criança, com os laudos médicos, com os laudos psicológicos, com as investigações dos detetives, que atuaram assim de forma brilhante, com depoimento da vítima, de testemunhas, com os nossos laudos. Aí ele vai, a polícia pede o indiciamento dele, a prisão dele, indiciando ele no crime de pena capital, por tão convicto que eles estavam do cometimento desse crime, porque as evidências, as provas são tão contundentes que não tinha como dizer assim, não existe alguma dúvida aqui, não. DNA, inclusive dizendo que era um material humano, masculino, e confirmando o que era o DNA dele. Então, é negado, ele está preso. O caso sai da mão da polícia e vai para a mão do advogado do Estado, responsável pelo caso, para que ele entregue o caso à justiça, né, inicie o caso e faça a defesa da vítima. E simplesmente, numa sexta-feira, ele liga aleatoriamente para a vítima e diz que não tem interesse em dar continuidade ao caso, que não vai dar porque ele não entende que aquilo ali prova nada. Para ele não. Agora o pai de Marcos vem à defesa de seu filho e em seguida preste atenção no áudio bomba vazado que uma pessoa confirma os abusos de Marcos Grubert, e ainda tem o vídeo da cantora Bianca Toledo, amiga de Heloísa, dando sua posição sobre o assunto. Até a próxima. Nós não fomos para as redes sociais, nós acreditamos primeiro na justiça de Deus, segundo na justiça dos Estados Unidos. Tá? Por quê?
Porque nesses lugares prevalece, não é o que está dito nas redes sociais, nesse lugar prevalece a verdade de Deus. Prevalece o que é verdade, porque nós confiamos na justiça. E quem tem confiança na justiça, ele tem paz, ele tem confiança. E foi o que a justiça americana fez. Ela ouviu os dois lados e tirou as suas conclusões. Ela rejeitou todas as acusações que não se mostraram verdadeiras. As pessoas podem falar o que elas querem nas redes sociais. A justiça americana não olha as redes sociais para ter uma base e um processo. Nenhuma justiça no mundo. As provas de absolvições. Foi com esse material que a justiça trabalhou. Então, deixa eu só explicar aqui. Hoje nas redes sociais me passaram muito, né? Uma mentira deslavada. Que tem material genético na roupa da criança. Não tem. Se tivesse isso, você acha que a justiça dos Estados Unidos terminaria um caso? Pensem o seguinte, a Flórida é o estado mais rigoroso quanto a crimes contra abusos de criança. É o estado mais rigoroso. Vocês acham que simplesmente eles abandonariam o caso? Entendendo que foi Deus quem nos deu essa vitória. Entendendo que foi Deus quem nos deu essa vitória. Sobre esse conjunto de mentiras e acusações. Mas você entende o quanto para mim eu não sei se você conseguiu entender a gravidade para mim. Uma coisa é eu saber de tudo que aconteceu, outra coisa é eu entender que ele confessou isso e que ele falou para Heloísa. Isso me deixou abaladíssima, pastora. Porque eu ainda queria acreditar que a Heloísa está sendo manipulada emocionalmente, que a Heloísa acreditando que ele não fez nada. Agora, eu entender que ela sabe do que ele fez e ela decidiu ficar do lado dele, você entende quanto que isso rompe em muita coisa que eu acreditava a respeito dela? Sim, sim. Com certeza. Por isso que desde o começo a gente falou, Aline, não faça a defesa. Lá no começo a gente falou, agora é hora de você cuidar de você e da sua família. Você e sua família. A gente sempre, mesmo naquele começo, a gente tentou dar essa luz para vocês duas, porque a gente sabe que no calor da emoção ali vocês estavam conectados, mas depois do negócio, cada um vai querer defender o seu. Sim. Eu jamais imaginaria que eu ia acabar me deparando com uma situação como essa, envolvendo pessoas que eu conheço há anos e pessoas que eu, incluindo a Heloísa, que eu amo muito. Todo mundo já sabe a história. Foi feita pela mãe da vítima, com o relato da vítima, com provas, né, com a roupinha da criança suja de material humano, adulto, de um homem, que foi feito análise de DNA, enfim. Ou seja, são provas incontestáveis, tá? A criança foi para um tratamento psicológico feito por psicólogos do estado, ficou 9 meses sendo tratada. A própria psicóloga relatou no caso que houve vulnerável, tá bom? Tenho autoridade para falar sobre isso. O panorama da dependência emocional, do transtorno de personalidade dependente, que é um transtorno de dependência emocional aonde algumas vezes a esposa do abusador, a mãe de uma vítima, se vê num estado de negação, num bloqueio absoluto, aonde ela simplesmente não consegue se mover e ela se nega a participar da denúncia. Tem mães de vítimas que não denunciam. E não é uma nem duas, são milhares. Porque tem dependência emocional com relação ao marido. Então, não justifica diante da lei, principalmente, porque existe lei que todo, desde que eu soube do caso mais de perto, eu estou completamente disponível para ajudar, para interceder, para tudo, para todas as pessoas envolvidas. Mas eu só pude realmente ajudar quem me deixou ajudar e quem me pediu ajuda. Então eu sei de fatos e tive acesso a provas pessoalmente. Então eu sei o que aconteceu. E sei que muitas vezes as provas são cabais, a pessoa está presa e por causa de brechas da lei, por causa de inúmeras questões que obviamente não são faladas,
esse criminoso é solto. Agora, não é a primeira vez que isso acontece. É terrível, é inaceitável, e eu espero que aqui nos Estados Unidos dê para lutar.